E se eu dissesse que duas abordagens de diagnóstico podem olhar para o mesmo paciente e contar histórias completamente diferentes? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, numa análise de uma masterclass da plataforma OpenSci. Vamos mergulhar num caso que mostra como a ortodontia é muito, mas muito mais do que só números. Mas, antes de mais nada, é importante a gente entender o contexto disso tudo. Pensa só, todo mês, na plataforma OpenSci, um aluno tem a chance única de ter seu caso clínico discutido ao vivo por um dos maiores nomes da área. É uma oportunidade de aprendizado que, olha, não tem preço. E no caso de hoje, a especialista convidada é ninguém menos que a professora Gisele Costa, uma referência em ortodontia no Brasil. A dinâmica é bem direta. Um aluno apresenta o caso, a professora analisa ao vivo e ali, na hora, o diagnóstico e o planejamento são debatidos. Vamos ver como essa história se desenrola. Bom, a nossa análise hoje vai seguir exatamente essa jornada. A gente começa com o caso em si, passa pelo primeiro diagnóstico, aquele mais focado em números, sabe? Depois a gente mergulha no segundo, que é totalmente focado na leitura da face. E, no final, a gente junta tudo para entender como essas duas visões levam a caminhos de tratamento diferentes. Bora lá? Ok, então tudo começa com o caso clínico apresentado pela aluna Juliana Maia. O paciente é um garoto de quase 15 anos e a queixa principal da família é bem direta. Os dentes dele são tortos. À primeira vista parece simples, né? A avaliação funcional não mostra nada de errado. Mastigação, respiração, tudo ok, sem hábitos ruins. Então, o foco vai todo para a análise facial, esquelética e dentária. Mas, como a gente vai ver, essa simplicidade é só a ponta do iceberg. Certo. A primeira abordagem de diagnóstico é aquela mais tradicional, quantitativa. Ela se baseia nos padrões do Board Brasileiro de Ortodontia, o BBO. Ou seja, é o jogo dos números. E seguindo esses números, o que a gente tem? Bom, o diagnóstico inicial traça um retrato bem claro. Uma face simétrica, perfil convexo, do ponto de vista esquelético é um classe 2 com um padrão de crescimento mais horizontal. E nos dentes? A gente vê isso se refletir numa maloclusão de classe 2 com os dentes de cima projetados para frente, o que causa aquela mordida bem profunda. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa abordagem. É o coração do diagnóstico cefalométrico. Cada número parece colocar uma peça no lugar. O SNA de 85,4 graus aponta para uma maxila para frente. O NB e o WITS confirmam a classe 2 esquelética. Com esses dados, o diagnóstico parece fechado e o plano de tratamento, bom, parece óbvio. Mas, e se os números não estiverem contando a história completa? É aqui que a professora Gisele Costa entra e, literalmente, vira o jogo. Ela apresenta uma outra filosofia, a abordagem morfológica da Escola de Bauru, que prioriza a leitura da face antes de olhar para qualquer número. Nas palavras dela, a base do diagnóstico deles lá em Bauru é facial. Primeiro, se faz um diagnóstico morfológico da face, para só depois ir para as medidas cefalométricas, ou seja, os números servem para confirmar o que os olhos já viram. E com essa nova lente, tudo muda. O problema central, o verdadeiro vilão da história, não é o tamanho da maxila, é uma inclinação assimétrica no plano da mordida, o chamado quentoclusal. E o que isso causa? Essa inclinação força a mandíbula a se deslocar, a girar, só para conseguir encaixar os dentes. O resultado? Uma face que, na verdade, é funcionalmente assimétrica. Essa interpretação também muda totalmente a visão sobre o padrão de crescimento. Aquilo que os números diziam ser horizontal, a morfologia da mandíbula, como a inclinação do côndilo, a sínfise longa, tudo isso aponta para uma tendência vertical. Então, aquela mordida profunda não é uma característica do crescimento, e sim uma compensação dos dentes para mascarar essa rotação da mandíbula. Então, espera aí. De um lado, uma história. Do outro, uma completamente diferente. Como é que a gente junta essas duas visões sobre o mesmo paciente? E aqui a gente consegue ver o contraste claramente, onde uma abordagem via crescimento horizontal, a outra via equilibrado para vertical. Onde uma via simetria, a outra via assimetria funcional por causa do Kant. A causa do problema, para uma era a maxila, para outra a rotação da mandíbula. A conclusão é muito forte. A cefalometria, baseada nos números, nos deu um retrato do problema, mas foi a abordagem morfológica que revelou a origem, a causa de tudo isso. Bom, com um diagnóstico tão mais completo e profundo, o leque de opções de tratamento também se abre. Em vez de ter um único caminho, agora é possível pensar em estratégias diferentes dependendo do que é mais importante para o paciente e para a família. E essa é a beleza da coisa.
Se a queixa principal for a estética da face, a cirurgia para corrigir a rotação da mandíbula é uma possibilidade. Agora, se o problema for mais a projeção dos lábios, uma abordagem com extração de premolares pode ser o caminho. E se a queixa for simplesmente os dentes tortos, um plano sem cirurgia e sem extrações, usando ancoragem esquelética como MARP, pode resolver. Mas independentemente do caminho escolhido, uma coisa é fundamental, é inegociável: corrigir a inclinação do plano oclusal. Esse é o ponto de partida. Acertar essa base é o que vai garantir um resultado estável, funcional e saudável de verdade. No fim das contas, a grande lição aqui é essa. Os números são ótimos para definir a dimensão do problema, ou o quê? Mas é a morfologia, a leitura da face, que revela a origem, o porquê. O diagnóstico mais completo não é um ou outro, é a união dos dois. Fica a reflexão, né? Os números definem um problema, mas a morfologia revela sua origem. Qual será a história que o próximo caso vai contar? Porque, no fundo, essa análise mostra que por trás de cada medida, de cada número, existe uma história funcional esperando para ser entendida.